O que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos, né, com esse trabalho de compartilhar nas redes sociais, a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é que por mais que eu nunca tenha tido uma postura de ativismo, né, em relação ao veganismo ou vegetarianismo, de nunca pegar isso como um tópico, fazer grandes discursos em relação a isso com a minha audiência, a partilha que eu recebo das pessoas de que a partir do momento em que essas pessoas elas começaram a avançar nos seus processos de autoconhecimento, nos seus processos de expansão da consciência, naturalmente, a partir do momento em que você começa a reconhecer que existe algo de divino dentro de você, você também começa a enxergar o divino que existe em tudo que existe, né? Então, tem uma frase, eu agora não me lembro exatamente de quem é, que fala assim, depois que eu me iluminei, nunca mais encontrei ninguém que não fosse iluminado, porque eu acho que tudo aquilo que a gente enxerga é um reflexo daquilo que existe dentro da gente. Então, quando você avança no seu processo de se tornar um ser humano melhor, de se tornar uma pessoa mais conectada, mais consciente, mais autorresponsável, você não consegue mais, né, causar sofrimento. Eu acho que o princípio do ahimsa, que é o princípio do yoga da não violência, né, você não quer mais fazer parte disso, você não quer mais se sentir responsável pelo sofrimento de um outro ser. Seja ele um ser humano, seja ele um animal, seja ele o que quer que seja, né? Então eu acho que existe um processo, no meu entendimento, de depuração energética mesmo, né? É como se você, de repente, você está sintonizado através do autoconhecimento, através da meditação, através da expansão da consciência, numa frequência que você não entra mais em ressonância, né? A partilha das pessoas comigo é essa: nossa, eu comi carne e me fez mal. Ou, nossa, de repente virou uma chavinha em mim, em que eu comecei a enxergar que aquele bife no meu prato era um ser vivo, né? Que eu acho que é uma chavinha que, por conta de séculos de condicionamento, né, enfim, de nunca terem falado que aquela galinha que a criança está comendo é o pintinho que ela quer ter na mão e que ela quer fazer carinho, né? Eu acho que essa falta de educação a respeito da origem dos nossos alimentos, porque vivendo num meio totalmente artificial, né, em que você vai no mercado e você já compra a carne pronta, você não tem mais respeito pelo alimento em si, né? Eu acho que quando você vira essa chavinha e você entende que aquilo que você está comendo, chorou, ficou feliz, sentiu medo, sentiu raiva, você não entra mais em ressonância com esse tipo de coisa. Então eu acho que o veganismo e a espiritualidade são dois caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, que é a gente se tornar a melhor versão possível de um ser humano. A gente já fala. Já fala? E é tão engraçado porque ele, enfim, né, ele tem primas, né, primas um pouquinho mais velhas, então aquela coisa, ele tem 2 aninhos, a prima de 4 anos, mó paga-pau da prima, né, tudo que a prima faz pra ele é o máximo. E uma vez ele viu a prima comendo ovo e ele pediu, ele falou: mamãe, que é esse? E aí eu falei pra ele: não, filho, mas o ovo não é nosso, né? O ovo é da galinha, né? O ovo é a casa do pintinho, né? Se a gente pega o ovo da galinha, a galinha fica triste, né? E aí ele nunca mais pediu. E aí um dia na casa da minha sogra, a gente já falava pra ele que a gente não come bichinho, né? E aí um dia na casa da minha sogra tinha um pedaço de mortadela em cima da mesa. E aí ele apontou e falou: mamãe, que é esse? Eu falei: não, filho, a gente não come bichinho. Ele: é da galinha, mamãe? A galinha fica triste? O ovo é da galinha, o ovo é a casa do pintinho, né? É um processo inevitável. Eu acho que é um processo inevitável, porque se a gente for pensar na nossa geração, eu tenho 38 anos. Quando eu era criança, não existia essa coisa da consciência de que aquilo que você está comendo é um animal que tem, enfim, emoções, né? Porque as 4 emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva, os animais também sentem. Sim. Né? Todo mundo sabe, já viu um cachorro feliz, triste, com medo e com raiva, né? E eu acho que é um processo. Eu sou uma eterna otimista em relação ao ser humano, mas eu acredito de verdade que o veganismo, ele é a única saída de adaptação do ser humano sobre a face da Terra. Senão a gente vai se destruir, né? Porque não é só uma questão da alimentação, mas é uma questão do impacto ambiental, é uma questão, enfim, é muito mais ampla do que simplesmente a alimentação, né? E o Gael, ele assim, ele doutrina as outras crianças. Ele: não, o ovo é da galinha, né? O ovo, ele
na escolinha que ele estuda, eles fazem pão uma vez por semana, né? E o aventalzinho dele tem uma gravurinha, assim, de uma galinha chocando o ovo, né? E aí ele fala, o ovo é da galinha, o ovo é a casa do pintinho, a galinha fica triste. Eu acho que se todas as crianças elas fossem conscientizadas, nenhuma gostaria de comer. Sim. Nenhuma criança ia querer comer. Né? O que existe é um super mal-estar dos pais porque não querem encontrar alternativa, não querem sair da sua zona de conforto, né? Então, se de repente meu filho ele não quer mais comer carne, como que eu vou? Qual é a substituição que eu vou fazer? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então é mais fácil eu dar a carne, né? É mais fácil do que eu estudar ou do que eu... E não é o mais fácil, eu tô chamando o cara de acomodado, não, né? É porque todos nós temos as nossas zonas de conforto e todos nós temos essa relutância de sair da zona de conforto. Né? Então eu acho que essa transição, a única coisa que impede essa transição é uma zona de conforto que é difícil de ser abandonada. Porque eu tenho certeza que mesmo quem come carne, o cara não gosta de saber. Se ele tivesse que matar o bicho, ele não mataria. Né? Então eu acho que é uma questão de tempo e da gente investir nessa conscientização, e eu acredito muito no papel do ativismo de rua, dos documentários, mas eu acredito muito também em você ser a mudança que você quer ser no mundo e de você servir de exemplo positivo amorosamente para as outras pessoas.